E a conversa sem recalque de hoje traz três convidadas incríveis: Patrícia Raffo, Vanessa Flores e Ana Malheiros. Uma turma que vai falar sobre a pornografia como organizador psíquico, a pornografia na contemporaneidade. A gente trazer justamente como é que a pornografia participa da nossa constituição enquanto indivíduos. Boa noite, amigas. Eu já gostaria de trazer para vocês, já de cara, um textinho mínimo para a gente começar como elemento provocador dessa história. De templo à tela, o corpo nunca deixou de ser altar. Antes era oferenda ao sagrado, agora é o produto do desejo. A pornografia é o último rito da modernidade, um culto sem mistério, um prazer sem transcendência. E aí, amigas, o que é a pornografia, afinal? Eu posso iniciar? Claro! Então, a pornografia, em tempos anteriores, ela era de difícil acesso. Existia a Playboy, que para conseguir acesso a pessoa tinha que ir a uma banca, a uma banca de revista, né? E não era tão fácil como hoje em dia, com as redes sociais. E além da Playboy, existia as videolocadoras com um espacinho reservado para conteúdo adulto. Existia também algumas publicações, né, com conteúdo erótico, com palavras desculpa, tô um pouquinho nervosa, depois tu corta, né, Ricardo? Claro que não! Inclusive, os nossos recalques são para trazer por que a gente está recalcado nisso aí. Existe a literatura erótica, né? Existia a literatura erótica com conteúdo extremamente obsceno, que batia de frente com o pessoal da censura. E isso em tempos anteriores, né? Que ainda na época da censura. E aí, depois, com a evolução das telecomunicações, tinha aquelas linhas quentes. Elas eram conhecidas como paper call. Não sei se vocês já ouviram falar, que era através de conversas mais picantes, era simulado alguns gemidos, né, entre as meninas, enfim. E aí a indústria pornográfica, com o avanço da tecnologia, hoje está bem acessível a adolescentes, adultos, a conteúdos gratuitos, né? Não precisa mais se expor para ter conteúdo adulto. E uma das indústrias que mais cresce hoje em dia é as sex games. Não sei se vocês já ouviram falar. Não? Lá na Romênia, na capital da Romênia, tem uma empresa, uma produtora chamada Estúdio 20. Ela detém 2 andares de um prédio com 40 salinhas. Nessas salas em cada sala fica uma menina com a porta aberta. E quando ela está fazendo sexo virtual com algum cliente, ela fecha a porta. Tá fechada, né? Ela tá ali atendendo o cliente ao vivo. E elas atendem internacionalmente, é uma indústria bilionária. E elas aprendem elas têm psicólogas, têm professoras de inglês, elas aprendem a língua materna do cliente, elas aprendem geografia para entender da terra do cliente, né? A terra natal do cliente. E ali, como ela desenvolve uma conversa, ela vai aprofundando o cliente até chegar ao ato sexual. Porém, o cliente ele se envolve tanto na conversa que ele quer um relacionamento amoroso, mesmo em minutos de conversa. Ele fica tão envolvido que ele já quer esse relacionamento. E as sex games, elas estão crescendo muito pelo mundo. Caramba, Vanessa, eu não estava nem contando de ser já chutado no balde tão rápido, mas eu vou logo dividir alguma coisa antes de passar a bola de novo. Eu sou da época da banca de revista. Eu só não comprava Playboy. E era uma comédia, porque a gente chegava muito discretamente e fazia o sinal para o rapaz da revista, que vendia a revista, o jornaleiro não, o nome lá. E eu indicava de lado o que é que eu queria. E era o porno masculino da por cima, né? E pra gente não era Playgirl, era Playgirl, não era Playboy. Fora aquelas revistinhas que tinham cenas de sexo fotografadas, né? Desenhadas ou fotografadas.
e a gente indicava assim, discretamente, era um negócio tão sigiloso que quando a gente conseguia tocar na revista era quase uma apropriação. E no momento que chegava isso, a relação estabelecida com aquele momento era quase de vitória, era um gozo, literal. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que você falou, eu falei, caramba, eu faço parte do paper sex. Porque eu já liguei também para ouvir e a minha frustração que normalmente eram mulheres. E eu ficava, oi, eu falei, porra, tá fora, amiga, não é esse clima. E concluindo com a história, veio o ápice na época do chat do UOL, né? Que era salas de bate-papo, que você criava umas historinhas mistas e que você marcava os encontros e você não ia presencialmente ter logo esse contato. Você se olhava de longe para ver se aquele personagem que você criou virtualmente batia na sua ilusão e no perfil descritivo da pessoa no real. E quando não batia, meu amigo, era um abraço, cada um para sua linha, porque ninguém nem se via. Todo mundo sabia que estava por ali. Mas a gente começa a pornografia por aí. E aí, Rafa e a Ana? Eu sei, Patrícia. Vamos lá, então. Vou trazer um recorte. O autor Leite fala que no século XIX se acharam em Pompeia vários objetos e imagens sexuais que ficaram restritas no Museu de Nápoles, num famigerado gabinete de objetos obscenos. Guarda isso. Daí, lá em 1860, o Alexandre Dumas sugeriu que esse gabinete fosse trocado o nome para coleção pornográfica. No porno, que é prostituta, e gráfico, que é escrita, né, e tal. Porque era material tocante às prostitutas de Pompeia, inclusive, seus clientes. E daí que veio a se chamar de pornografia, isso que a gente conhece hoje como pornografia, né, que é essa veiculação de imagens, de textos, de vídeos, né, com caráter de excitação sexual, né, de lucro sobre a excitação sexual dos outros. E se formou um mercado, né, Ricardo? Se formou um mercado, rende muito, né? Mas também na internet tem muito de graça também, de graça. Nunca não tem almoço de graça, né, meus caros? Mas está lá disponível. Como é isso, né? E como isso está afetando os nossos jovens, as crianças e os jovens que têm acesso irrestrito à internet, né? Então, tem alguns pesquisadores que estão tratando desse movimento, né? Que os jovens estão aprendendo o sexo não como antigamente, através de uma relação sexual, ou de uma tentativa, né, de relação sexual com o seu namorado, com o seu ficante, mas estão aprendendo através do que a internet está ensinando através desses conteúdos, né? E isso está preocupando bastante essas pessoas, porque há todo um recolhimento da pessoa, um ensimesmamento da pessoa, né, naquele vício solitário que está tirando a garotada do jogo real e está botando só nessa expectativa daquela imagem e daquele tempo solitário ali, daquele prazer efêmero. Eu vou falar algo aqui que vai puxar um link para a Ana, que inclusive é o subtema do cartel da gente, né, que foi desfeito recentemente, mas a gente continua como grupo de estudos. Antes da pornografia em si, existia o erotismo, que culturalmente era sadio e estrutural nas sociedades. O erotismo era diretamente vinculado com a relação com as divindades, o culto ao corpo, a simbolização disso, a prática dentro das sociedades era normativa e também culturalmente sadia. Fazia parte da constituição social do ser humano e cultural dentro dos seus processos de interação. Lá com o cristianismo, e vamos lá de novo começar com o processo da igreja, é que o erotismo passa a ser vulnerabilizado como algo de estrutura social e passa a ser pecaminoso, libidinoso, algo provocativo que questiona a moral social.
E aí a gente fala dessa relação entre o sagrado e o profano. E aí, Ana? Então, aí eu gosto de falar, hein? Manda ver. Aí agora eu gostei. Então, assim, pelo, né, pelo viés aí da nossa grande psicanálise, e, né, vou aqui citar três nomes, assim, muito grandes aí da psicanálise, eles têm, vamos dizer assim, teorias diferentes, né? E assim, a gente não está na psicanálise para dizer o que é certo, o que é errado, né? E nem o que é, né, trazer moral, enfim, mas dizer uma escuta do sujeito dentro ali da sua fé, da sua subjetividade que acredita, né? E para isso a gente tem um campo assim da psicanálise muito legal de explorar, né? Porque cada autor, né, ele vai dizer de um jeito. Então, Freud vai dizer, por exemplo, que tudo aquilo que a gente recalca, a gente reprime, né? Eu até anotei para mim não esquecer, que é reprimido, ele é interditado. Né? Então, tudo que é interditado funda a lei, a culpa, né? Então, isso seria, vamos dizer, o sagrado. Para Freud, vamos dando um exemplo assim. E o profano é aquilo que recalca, né? Então, é o retorno do recalcado, o desejo ali que não morreu e volta, né? E aí nós teremos também o Freud, quando ele diz que o sagrado é o simbólico do outro, né? É o que organiza a lei, né? O limite, mas também o profano, então, retorna ali como uma busca de prazer sem limite. E aí eu vou citar um psicanalista, que eu gosto muito até, de ler muito ele, que é o Carl Jung, né? Eu acho que é assim que fala. E ele traz algo muito bonito, que ele fala que o ser humano ele precisa de um eixo entre a luz e a sombra, né? E ele diz que precisa desse equilíbrio dentro ali da psicanálise, dentro do ser. Então, vamos dizer assim, o sagrado, ele acredita assim, vamos dizer, dentro da religião, que o sagrado, ele seria um núcleo, onde está a pureza, a transcendência, né? Fechado. Então, o sagrado ele não é o oposto do profano, porque o sagrado seria, então, a pureza, o núcleo dentro, e o profano seria o que é fora, o mundo, né? Tudo que tem ali no mundo. E a nossa falta, a nossa busca é pelo sagrado, ou seja, pela pureza. Então, a gente sempre tem uma falta, porque a gente nunca vai alcançar esse ser sublime, essa pureza total. Né? Então, eu acho que a pornografia não traz para nós como pecado, né? Que seria... O profano seria o lugar aqui onde nós estamos. Que existe tudo isso. Existe a pornografia, existe tudo que seria o não puro. Né? Mas não é que é o oposto. Ele é uma busca fora do normal, seria o sobrenatural, né? Então, para a psicanálise nós vamos ver essa vamos dizer, busca pelo sobrenatural, ali que transcende a nossa psique, né, de humano, né? Então, o sagrado e o profano tem muito esse viés, não contraditório, e nem oposto também, né? Eu acho que é bacana também acentuar essa estrutura de que o plano do profano, a existência do profano, aí vamos falar de ciências da religião, o plano do profano ele é estruturalmente existente. E o profano é condicional para que o sagrado exista. Isso. A transformação do sagrado, a transformação do profano para o sagrado e a
e a decodificação dessas energias terrenas sendo levadas e elevadas, elas dependem da existência desse profano. Entretanto, Isso. o profano não depende do sagrado para existir, mas o sagrado depende do profano para existir, né? Existe esse contrabalanço. E aí, o que é que vocês acham mais, Rafa e Vanessa? Então, voltando ao assunto da pornografia, sem ser voltado para a religião, o problema maior é quando ela se torna um vício. Que aí a pessoa já não controla mais. E um vício, ele não é um fetiche ou algo assim. O vício, ele se torna uma necessidade, né? É uma necessidade que a pessoa sente vontade, ela não controla, ela acaba desperdiçando tempo, energia, né? O foco dela se torna para pornografia. Ela pode estar no trabalho, quando ela se torna adicta, que é viciada, né? Ela pode estar no trabalho, ela vai sentir aquela necessidade, ela vai largar o que está fazendo, vai perder tempo indo para qualquer lugar, se ela não tiver, se ela estiver trabalhando em grupo, por exemplo, para poder ter acesso à pornografia e se satisfazer sexualmente. Ela pode estar em um grupo de amigos, ela vai ter aquela necessidade. Então, quando se forma, né, se desenvolve o vício, aí complica mais um pouquinho esse lado da pornografia. Não vai mais pro lado do fetiche ou algo parecido. Se torna uma necessidade. E é patológico, né? E a Freud vai dizer que o vício é o vazio, né? É uma subjetividade do vazio. Então, vai estar sempre procurando. Sim, mais e mais e mais e novidades. E antigamente se acreditava que a indústria pornográfica era mais por corpos esculturais, né? Aqueles corpos bonitos, ou aquelas posições que eles fazem lá, né? Durante as cenas pornográficas. Mas hoje em dia sabe-se que não é mais isso. As pessoas querem o diferente. Hoje em dia, se for buscar lá na internet, teve uma pesquisa em 2019 numa plataforma que a palavra mais buscada nesse quesito pornográfico era amador. Né? Eles queriam sexo amador, eles não queriam mais aquelas pessoas esculturais. Ou seja, o pessoal queria era novidade. Então, quando sai da realidade. Porque venhamos e convenhamos, ninguém aguenta assistir filme pornô de estúdio, que aquele ali é um teatro muito mal encenado, pô. Sim, a gritaria toda e tudo aquilo, né? Enfim, e aí o pessoal tava buscando o sexo amador para se satisfazer, e ali se tornou um vício, né? E hoje em dia o vício não só em sites, vídeos compartilhados em grupos de WhatsApp ou individualmente, enfim. É isso aí. E isso para o sujeito adicto é um problema. E aí, quando ele se torna um viciado, ele precisa buscar terapia, que a gente comentou em uma das nossas reuniões, né? O sujeito adicto é como se ele tivesse um buraco. E aí ele vai lá, ele satisfaz através da pornografia, o adicto sexual, através da pornografia ele vai lá, tampa esse buraco. Aí daqui a pouco esse buraco abre de novo. Ele vai lá e tampa. E assim ele fica nesse vício incontrolavelmente. Até que, através da terapia, ele descobre a raiz do problema. E aí ele consegue. Aí, depois que ele descobre, né, vamos supor, esse buraco, depois que ele descobre a dimensão, a profundidade, né? O que ele faz? O vício já não faz tanto sentido para ele, porque ele tratou a raiz do problema, né? Ô, Vanessa, o que é adição mesmo? Adicção, né? Adicção é vício é vício em qualquer coisa. O adicto sexual é um viciado sexual. Ele se satisfaz de qualquer forma. Ele precisa literalmente gozar. Seja de forma masturbatória, seja usando alguém como objeto, porque ele já não vê mais como pessoa, vê como objeto. Seja através da pornografia mesmo, né? Enfim, ele precisa se satisfazer sexualmente. Ainda que seja uma satisfação temporária, né? Fictícia, fantasiosa. Isso. Precisa não, ele necessita, né? E okay. o viciado, ele tem a busca dele
do prazer pelo outro sem ter o outro, sem precisar ter o outro, né? Porque, na verdade, ele está buscando fechar, tampar um buraco dele, um vazio que é dele, existencial ali, ou então de um recalque, né, que ficou ali e tal. E ele consegue tampar aquele vazio sem ter que se dispor para o outro, né? Ok. Através do outro ele consegue se satisfazer, porém sem ter o outro. Ok. E aí, Rafa? Então, tem alguns centavos aqui a oferecer. Primeiro, Freud, lá em 1920, ele fala que a compulsão à repetição está pautada além do princípio do prazer, né? É anterior à satisfação, é algo primitivo e algo repleto de angústia. E a autora que eu li aqui, a Fernanda Baldin, ela fala como esse fenômeno da adição à pornografia ele está ligado às drogadições que já vinham sendo pesquisadas bastante antes, né? Então, por exemplo, um dos autores fala que antes dela ser consumida como é hoje, à torto e direito, né? A drogadição, as drogas em si eram usadas puxando um gancho do que foi falado aqui por vocês nas operações sagradas, na religião, né? Uhum. E como isso foi colocado laicamente, né, para uso irrestrito e começou a ser usado e abusado daí, né? Porque não tinha mais um limite, não tinha mais uma regra. E acho que a pornografia se deu aí também, porque ela era algo restrito, né? E de repente tomou uma escala que era totalmente imprevista, né? E que pode resultar nessas adições que vocês falaram. Inclusive, a Unesco, ela considera 4 níveis de usuários. Ela diz que existe o experimentador, né, que está ali, cata outro para dar uma olhadinha. Tem o usuário ocasional, né, que de vez em quando faz uso social, por exemplo, disso, né? E aquele habitual, que já é uma coisa regrada, que já faz parte da rotina, aquela drogadição ou aquele abuso da pornografia, né? Que já é um estado onde precisaria de uma ajuda profissional, onde precisaria ter uma conversa com alguém, ter um controle maior sobre o próprio impulso, né? E daí tem a última categoria, que é o de dependente. E a diferença do habitual para o dependente é que o dependente ele já vive em função daquilo. Tudo na vida dele gira, não mais nos seus metas, nos seus objetivos normais, mas em função desse vício. Então, as pessoas que são dependentes de pornografia, elas têm problemas, por exemplo, no trabalho. Porque, como vocês falaram, no meio do trabalho, o cara vai lá e abre um vídeo, né, do sextube, fica olhando, vai para o banheiro se masturbar, não consegue prestar atenção mais no trabalho, volta, e daqui um pouquinho ele está de novo nisso, chega em casa, tem a mulher dele, mas ele não quer mais a mulher dele, ele quer ir lá para o computador e mexer naquilo ali. Então, a pessoa fica presa nisso, né, e tudo passa a girar ao redor disso. O que me chama a atenção, na verdade, é porque o problema para mim, e aí vamos polemizar um bocadinho aqui, eu vou ler até um trecho para vocês depois para a gente pensar a respeito, mas ouvindo vocês, eu penso assim, o problema não é a pornografia em si, a questão não está na pornografia, mas na anulação do sujeito e de seu desejo diante do que a pornografia pode promover. Então, como a gente tem nessa sociedade contemporânea, desaprendido a nos relacionar com o outro, e esse outro do desejo mesmo, e levando também para o ato do gozo, não só do gozo simbólico, mas do gozo físico, a gente tem cada vez mais preterido as relações interpessoais, porque isso dinamiza uma série de fatores e limitações e até concessões que a gente tem que fazer, e que a gente está desaprendendo a fazer enquanto sociedade,
E é muito mais fácil a gente estabelecer uma relação de objetificação com o outro, que naquele momento ele representa a minha fantasia. Então, eu posso dizer que eu sou um homem alto, louro, forte, gostoso, e sou assim, sou assado, e você acredita nisso, que se desenha também para mim que você é uma mulher extremamente desenhada, com o corpo delineado, bababá, e a gente projeta essa fantasia, estabelece uma relação que é virtual, e com uma troca que é extremamente diante das nossas carências não tamponadas, subjetivas, mas que toma um rumo objetivo, porque eu sei o que eu quero providenciar com você, você sabe o que você quer providenciar comigo, e em determinado momento que acabou aquele movimento, a gente desliga ali, a gente se desconecta e a gente deixa de existir na realidade do outro. E aí a gente vai buscar outro. E aí, quando isso torna uma repetição, é que se torna um problema de fato. Agora, tem um trecho que fala assim: a pornografia, mais do que uma indústria, tornou-se uma lógica cultural. Ela não está apenas nas telas, mas no modo como o sujeito contemporâneo se relaciona com o desejo, com o corpo e a alteridade. Freud já anunciava em Um Mal-Estar da Civilização que a cultura exige renúncia pulsional, uma sublimação das forças eróticas. O que vemos hoje é o movimento inverso, a dessublimação repressiva. Aí vem falar de Marcuse. Onde tudo pode ser mostrado, mas nada verdadeiramente é vivido. A pornografia é o gozo sem o outro, uma tentativa de controlar o imprevisível do desejo. E aí, gente, como é que a gente encara essa contemporaneidade, esse uso da pornografia de maneira que a gente tampona todas essas faltas? E sem um contato com o outro, né? Eu acho que vai dizer muito do que falta, de tudo que se carrega ali para você buscar isso, né? Todas as culpas, né? Eu acho que carrega muita amor recalcado, muita culpa, uma experiência talvez dolorosa, né? E muitos traumas, e também vai além dessas questões de dificuldade, vamos dizer assim, né? Então eles buscam a facilidade ali para ter aquilo, mas eu acho que vai mais além o que diz do sujeito que busca esse tipo de satisfação, de gozo, sem ter, né, esse compromisso do outro, né? Então, o que leva o sujeito a buscar até se tornar dependente, né? O que leva ele a buscar isso? E continuar buscando. Ana, você acha que a gente desaprendeu eu aprendi essa agora, gente, eu não paro mais de usar. Eu não uso mais que a gente desaprendeu a relacionar, é interrelacionar. E tem uma dinâmica, isso tem a ver com Han e uma galera filosófica bordada, contemporânea, que fala assim: quando a gente se relaciona com o outro. Quando a gente se interrelaciona, a gente se relaciona com o outro e com aquilo que na relação gera na gente. Então a gente se interrelaciona. Adorei isso, que agora eu uso em tudo. A pergunta é assim: você acha que a gente desaprendeu a se interrelacionar com o outro e está, de fato, objetificando as pessoas, as relações? E isso também representa o nosso mal-estar contemporâneo? Eu acho que vai um pouco além até da questão de que você sempre busca, como você falou, né? Depende do sujeito, né? Independente do sujeito, mas eu acho que você sempre, além das suas questões, para si, né? Que todas essas questões que eu falei, que às vezes é um trauma, às vezes é uma culpa que carrega ali e tal, e aí você hoje tem muita facilidade, né? É como um self-service, então, tipo, você vai passando, e aí não acontece, vamos dizer, uma transferência ali, agora já vou usar, tipo, não acontece de você chegar e falar, não, essa daqui, aí você vai vendo tal, você vê que tem uma questão ali que te atravessa, aí você já bloqueia aquela pessoa, não, vou conversar com outra, e eu acho que vai bem além disso, de você ir passando e testando ali qual é o melhor. E aí você vê que, bom, talvez o melhor seja eu não me relacionar ali com o outro sem o outro. E vai aí para a busca da pornografia. Eu acredito. O que você pensa, Van?
O filósofo e sociólogo Bauman, ele falava em relações líquidas, mas hoje em dia se fala em relações gasosas, ou seja, as relações simplesmente evaporam. Tu vai lá, não sei se vocês já ouviram falar, né? Agora tá se usando muito relações gasosas. Ou seja, não, já não me interessa mais, bloqueia, some. Hoje em dia existem aquelas denominações que é. Ai, fugiu agora da memória, mas é ghosting, não sei se vocês já ouviram falar, né? É tanta novidade que a gente não acaba não se atualizando em tudo. Ah, da ghosting, faz love bomb, não sei se é assim que pronuncia, mas tem muitas dessas denominações hoje, e se fala muito em relacionamento gasoso. Ou seja, a pessoa evapora, então é mais fácil partir para pornografia, se satisfazer sozinho, do que de repente encarar uma um relacionamento, né? Toda aquela conquista, aquele relacionamento mais profundo, algo amoroso. E a sociedade hoje em dia ela tá mais imediatista. Ela não quer mais esperar, né? Desenvolver o medo da frustração. Então as pessoas estão mais imediatistas. Só porque é algo vazio. Não tem aquela profundidade. E por que você acha que a gente fica nesse vazio sem essa profundidade? Por que você acha que a nossa contemporaneidade está indo para esse lado? Porque está muito imediatista, tudo mais fácil. Aquela representação, acho que a internet influenciou demais a vida das pessoas. Elas mostram só aquela parte boa da vida das pessoas e não tem mais aquela profundidade, né? Conhecer melhor as pessoas, a rotina, as frustrações, virou um paraíso virtual, vamos dizer assim. A vida das pessoas hoje em dia é perfeita, é a mãe perfeita, voltando para outros lados, né? Não só do lado da pornografia. Virou tudo perfeito nas redes sociais. Aí a mentalidade das pessoas, não, mas se fulano é assim, aí vem a frustração de não ser igual fulano ou ciclana. E aí ela parte para o imediatismo, para o mais fácil, né? Ok. E aí, Rafa? Concordam? Pois então, eu ia falar do Bauman também. E ele traz todo um contexto de como a gente está muito narcísico, né? Muito fechado na gente mesmo. E eu vou trazer um trechinho do Freud de lá de 1930, que ele fala assim, que a gente é acostumado à infelicidade, né? Que o nosso corpo vai se deteriorando, que o mundo nos surpreende com coisas destrutivas o tempo inteiro, e que as nossas relações não dão certo como a gente gostaria, né? Então a gente é paulatinamente confrontado com a infelicidade. E a gente procura, então, algo que tampone isso, algo que nos coloque a salvo dessa infelicidade. E acho que a pornografia e esse narcisismo todo faz parte disso. E nós vivemos num mundo que eu não vejo, claro que na internet é tudo muito perfeito, né? Tem uma fantasia de que as coisas são perfeitas, mas a nossa realidade é muito o contrário disso. A gente vive em tempos de crise do fim do mundo, né? No cataclisma, na catástrofe, no encerrar da coisa, né? No apocalipse da espécie humana. Então, eu acho que esse sentimento de urgência temporal faz parte disso, sabe? É o medo que a pessoa está do fim, do próprio fim, do fim da espécie e do próprio fim. E isso está bombando a cabeça das pessoas e está tornando elas fugazes demais, como o Bauman fala, né? Como a Vanessa falou, os amores já não são mais líquidos, são gasosos, né? Então, eu acho que é por aí que vai também a pornografia. Eu penso sobre a questão do cortejamento e da estrutura do romantismo. Eu acho que, além do erotismo, a estrutura do romantismo acabou se perdendo e a gente não tem mais o tempo útil do cortejamento. E no momento que a gente também acaba trazendo as nossas faltas e a gente não consegue tamponar, a gente acaba projetando no outro essa carência que a gente tem, a forma que a gente desenvolve através da nossa ficção, da nossa fantasia, e como também não é tamponado pelo outro, porque é uma supressão parcial,
a gente acaba procurando vários para ver se a gente junta um Frankenstein, né, que atende essa demanda da gente. Mas eu acredito que no momento que a gente perdeu a arte do cortejamento, que era a aproximação, reconhecimento, através até da autoridade, trazer nisso a identificação e desidentificação, e depois um procedimento. Não estou sendo aqui, gente, quero dizer bem claro aqui, aquela da galerinha tradicional rococó lá atrás, não é isso que eu estou falando, não. Mas eu falo que a gente perdeu o sentido diante de algumas etapas que eram utilizadas e que constituíam a inter-relação de novo, a inter-relação de maneira sadia. Então, hoje também, a gente não quer se vincular, porque também a gente não quer falar da gente, a gente não quer ver o tempo da gente, a gente não quer ver o que está faltando na gente, porque a gente não consegue lidar com essa angústia. E aí, eu vou trazer também, vamos trazer pela filosofia também, vou trazer Han. Eu gosto de Han demais também. E ele fala assim, Han lê nesse fenômeno o excesso da positividade. Tudo deve ser exposto, visível, sem negatividade, sem mistério. É aí que a pornografia acaba trazendo a transparência total do corpo, que é, de fato, a perda do enigma que sustenta o erotismo. E, dessa forma, a experiência traz a obscenidade do visível. A gente tem a liberdade, a liberdade está sendo praticada, quando estamos, de fato, anulando a experiência simbólica e trazendo uma simulação de prazer que nos leva a total infelicidade. Ricardo, deixa eu pegar esse gancho e colocar um trechinho de um ator chamado Lipovetsky, que lá em 2005 fala que a pornografia aumentou o ritmo muito, exponencialmente, a partir de 1950, por aí. E ele diz que houve uma forma de explicitação da máquina sexual humana a tal grau que desapareceu a sedução, que nem tu falou, desapareceu o mistério das relações, e tornou o ato sexual em algo como um deboche repetitivo. E que nesse contexto todo se refuta a famosa lei lá que Lacan nos fala e o proibido, que ocorre uma manifestação ao mesmo tempo explosiva da diversidade libidinal e uma transgressão das romantizações. Então a gente perde tudo que havia de rico, né, entre a emoção das pessoas, né, como tu falou, do cortejo, né, e ficou uma coisa muito crua, uma coisa destituída, uma coisa assim como se fosse mutilada, né? A sexualidade humana resultou mutilada disso, porque a gente tirou todo o sentimento e deixou só no cru da carne, só no desejo físico, né? Na objetificação. Então, acho que tem muito a ver isso que o Byung-Chul Han escreve, né? E com o que tu falou. E o que é que vocês pensam? O que é que vocês pensam? A pornografia abraçada pelas mulheres e pelos homens são equivalentes? Como é que vocês pensam isso? Qual a opinião, qual a percepção de vocês? E aí, Vanessa, e aí, Ana? Penso que ela é mais utilizada por homens ainda, mas existem mulheres que consomem conteúdos pornográficos e eu penso assim, né? Antes de falar o que eu penso, eu assisti um vídeo da psicanalista Maria Homem, não sei se vocês devem conhecer, que ela é bem famosa, e ela comenta, né? Para que utilizar de pornografia? Por que o casal não pode usar a sua criatividade, né, desenvolver sua criatividade entre casal e recorrer à pornografia para apimentar? Será que é necessário um modelo? Por que não fazer suas próprias criações e se satisfazerem? Por que recorrer a um terceiro? Porque a gente é fetichista e gosta de assistir o outro, a gente só não admite. A gente fica no teatrinho de que a gente tá todo mundo moralista, mas a gente adora assistir o outro. Sim. E aí, Ana? Desculpa, Vanessa, desculpa. Eu particularmente penso assim, ó, se o casal tem em comum acordo, né? No caso de duas pessoas, e não para se satisfazer sozinho. Se tá em comum acordo, tudo bem. Mas a partir do momento que um é contra e o outro vai, usa escondido, sabe? E a gente ouve muito em casamentos, principalmente,
principalmente reclamação de mulheres, dizendo que considera uma traição por parte do marido utilizar de pornografia. Então, isso acaba destruindo relacionamentos. Muita gente considera como traição. Agora, se é comum acordo do casal assistir para apimentar a relação, aí tudo bem. Mas antes do casal, vou ficar em você ainda, Ivan. Vamos bater essa bola aqui primeiro ainda, e vocês, se vocês quiserem, colegas, vocês participam. Mas espera aí, eu tô achando memorialista, esse negócio tá recalcado, Vanessa, espera aí. Tem um indivíduo que gosta da pornografia, que não necessariamente entra no vício, na adicção, mas o vício, sem o vício, mas que de repente gosta de assistir a pornografia até para apimentar a relação. Gosta de assistir, não quer assistir com o seu parceiro, quer apimentar. E aí? Pra onde é que vai isso aí? Não pode, não? Se o parceiro é contra, se considera como uma traição. Não. Aí a gente precisa trazer justamente a negociação e a parte da paridade no casal. Mas eu falo assim, enquanto indivíduo, tem, por exemplo, você e seu esposo. O seu esposo gosta de assistir pornografia, e isso estimula ele, inclusive, sexualmente com você. O erotismo dele é acentuado na pornografia e ele assiste com você. Ele está te traindo? Hoje, antigamente, há um tempo atrás, eu considerava traição também. Depois que eu comecei a estudar psicanálise, que fui abrindo a mente, eu penso diferente. Vamos botar fogo no parquinho. Vamos lá, Vanessa. Antes eu considerava traição, com certeza. Assim, como assim? Tá vendo outras mulheres? E pra mim era uma traição? Por quê? Por que precisava de outras mulheres e não eu? Você tinha fundamentação religiosa? Você vinha de alguma estrutura religiosa? Qual era? Posso perguntar isso? Pode, eu sou testemunha de Jeová, né? Como é que a testemunha de Jeová foi parar num cartel de pornografia? Me conta aí. Talvez uma rebeldia, ou uma curiosidade, ou de repente se aprofundar mais no assunto que... Enfim. Porque eu acho bacana. Eu não estou falando isso no sentido de te recalcar, não, Vanessa. Pelo contrário, eu acho ousado uma pessoa que vem de uma religião, que vem de uma estrutura moralista, sim, é proibido. Ousar fazer uma imersão clínica, inclusive, na área, no assunto. Eu particularmente considero a minha atitude como um ato de rebeldia. Porque dentro da organização religiosa, pornografia é proibido. Muito bom. Mas muito bom. Aí a gente, o que acontece? Por que a gente entra com um cartel desse? Porque dentro da psicanálise, a gente vê leveza também. Eu vejo. Eu não entendo, assim, a pornografia só como um ato moral e vedado e pesado. Eu acho que vai além. Vai além do que atravessa o sujeito ali, que a gente vai cuidar, que a gente vai ajudar a manejar e trazer ali as suas questões. Então, a gente precisa entender, além de entender, de nos entender, né? Porque nós sabemos já as nossas, vamos dizer, teríamos as nossas limitações, as nossas crenças, mas e o outro? Então, temos que entender o outro, temos que analisar o outro e ver por viés, como eu trouxe esses 3 psicanalistas aí, né, maravilhosos, que cada um vê de uma maneira, né, essa questão da pornografia e do sagrado ao profano, que foi o meu tema. Então, se você, dependendo do sujeito que você vai ali clinicar e manejar, você vai conseguir ali, por algum viés, entrar ali, né, no sujeito e ajudar. Eu acho que bem por aí que a gente... Eu vou passar a bola... Eu vou te interromper. Manda. Posso? É assim, ó, como eu falei, né? Quando a gente entende a subjetividade, que vê, por exemplo, eu antes de estudar psicanálise, particularmente, eu não via como uma adicção, eu via como uma sem-vergonhice. Esse era o meu ponto de vista antes de entender e aprender todo o contexto. Não sei vocês, né? O ponto de vista de vocês antes de ir para
para a área terapêutica, mas enfim, eu via assim, como assim? Não consegue se controlar, tem que ir lá se satisfazer. Eu, particularmente, via como uma sem-vergonhice. A partir do momento que eu aprendi, né, a respeito de adicções, a respeito desses vícios e sobre a subjetividade humana, né, tudo isso a gente mudou, a gente evolui psicologicamente, então a gente tem outro ponto de vista. E eu acho que assim como eu tinha esse ponto de vista antes de estudar, muita gente tem esse ponto de vista. Ah, fulano não se controla? Como assim? No sentido da adicção. Olha, então, essa é a minha visão. E quanto ao relacionamento, eu ainda parto do pressuposto, por mais que exista individualidade, eu acho que deve haver um comum acordo entre o casal, em todos os sentidos. Tem gente que gosta de, vamos dizer assim, casa de swing. Se o casal tem de comum acordo, quem sou eu para julgar? Né? Agora, se um gosta, outro não, e não existe um acordo, assim como a pornografia, se os dois não concordam, não sei, eu não sou muito a favor da individualidade no casamento nesse sentido. Acho que deve haver um comum acordo, uma conversa para tentar entender se é tão importante, se não, acho que através de um diálogo o casal chega a um acordo. Agora, se o casal não concorda e um assiste, não sei. olha, eu vou passar a bola para a Rafa, mas eu preciso dividir com vocês o seguinte: quando eu quis entrar no cartão de pornografia, entrei nesse assunto, eu tô achando super lindo o discurso de vocês, super recalcado, só para dizer isso, tá? Mas eu louvo a intenção de uma pessoa que seja testemunha de Jeová se interessar em se aprofundar em pornografia, porque realmente, de fato, não é a praxis da coisa. Mas o que eu gostaria de dizer assim, eu me enfiei no cartão de pornografia por outro motivo. Eu venho de uma estrutura familiar extremamente recalcada, extremamente limitada, onde falar de sexo é problema. O erotismo nunca foi validado. E qualquer manifestação erótica era tida como pornografia, literalmente. E era punível. Era extremamente destacável como algo antimoral, anti-educativo, anti tudo que você imaginar. Então, quando surgiu a oportunidade, quando eu pensei em entrar no cartel de pornografia, eu queria ver o que aquilo falava de mim. Quais eram as minhas faltas, o que inclusive eu tamponava nas minhas práticas. E os meus fetiches. E por que de repente, que foi uma das coisas que me perguntou, porque assim, eu não sou o tipo de pessoa, por exemplo, que gosta de filme pornô. Eu tenho resistência. Mas porque a impressão que eu tenho, apesar de ver os vídeos de vez em quando, é que do outro lado tem alguém, a moça, por exemplo, com a lixa de unha fazendo porque não me convence, aquilo ali não vende o peixe para mim, entendeu? Talvez por isso, inclusive, Vanessa, aproveitando que você trouxe sobre a questão dos amadores, os vídeos amadores devem ganhar mais, porque ali o amador é real, é feijão com arroz mesmo, acontecendo na vera, não tem muita coisa não. Mas eu acho que a exposição do corpo tem muito a ver com os nossos tamponamentos através de uma busca daquilo que internamente a gente não consegue enxergar. Então, a gente expõe o corpo buscando essa resposta. E esse é o grande elemento desafiador para mim no viés psicanalítico. Ô, Ricardo, mas... Desculpa te interromper, mas acho que as famílias mais antigas, tipo a minha também, existia muito recalcamento no diálogo sexual. Por exemplo, na minha família, até para ficar, quando a gente ficava mocinha, não podia falar para ninguém, a gente nem sabia usar um absorvente, nada. Eu adorei ficar mocinha, que eu demorei 3 segundos para entender o que era que você queria falar, mas já entendi, hein? Bem antiga, né? É quando a menina menstruava, não existia orientação sexual. Pelo menos na minha família não existia. E aí? Não existia informação pela internet, né? E eu tava falando com uma colega, ela disse que quando ela ficou mocinha, que ela falou pra mãe dela, mocinha de novo, é que era um termo que a gente usava, né? Então, quando ela falou pra mãe dela, a mãe dela deu um bofetão nela, ao invés de uma orientação. Eu vou passar essa bola para a Rafa, mas vou te dizer o seguinte, ó. Como diz a professora Juliana, a gente está no cartel porque cada um de nós é um sintoma. Sim.
E aí, Rafa? Meu Deus, Ricardo, meu Deus do céu. Bota fogo no parquinho. Quanto testemunho, meu Deus. Assim, surpresa, né? Mas eu compreendo vocês, porque o meu cartel, um dos que eu faço parte, é sobre perversão. Então, né, meus amados, eu entendo a curiosidade mórbida de se embretar nessas coisas assim, polêmicas, sexuais ao extremo, assim, né? E pensando em perversão, a pornografia ela tem um viés de perversão, né? Ela atrai o olhar, né? Ela tem um lance de voyeurismo, né? De prazer escópico, né? De olhar, de estar ali naquele ato que é de outros, mas eu estou testemunhando, estou fazendo uma quebra, né? Ali daquele casal, daquela orgia, enfim, né? Então tem todo um prazer aí de estar intrometido na relação do outro sem o outro ver, né? Naquela impossibilidade da tela, né? E eu achei muito legal vocês falando sobre como a pornografia ela mexe com a gente internamente, mexe com suas feras. E tem um trechinho aqui que eu salientei, que fala que justamente o Cole fala em 2011, que o material pornográfico ele pode ser experimentado como um crescimento e um prazer, libertando e desinibindo, permitindo explorar desejos e fantasias que até mesmo não podem ser sustentadas diante da sociedade, né? Então, como algo que salva uma parte recalcada aí das pessoas, né, que precisa, inclusive, ser recalcada, né, diante do que é possível até por lei, né? E o quanto isso bate na gente, e bate de uma forma que a pornografia ela se torna algo que na tela não pode ter surpresa, que é alguma coisa previsível e que nutre o sujeito de algo que ele está precisando, uma forma que lembra o carinho da mãe, lá no início da infância, lá quando a gente é aquele serzinho onipotente que pensa que não tem frustração no mundo, né? A pornografia dá essa sensação de coisa que não pode ser frustrada, de um prazer que pode ser sentido de forma livre, espontânea, ininterrupta, ali, enquanto você está naquela tela. Então, o quanto isso é regressivo, né? E um ato desse tipo, desse calibre, né? O quanto isso nos leva de volta à infância. Perfeito. Tem algo que eu acho interessante trazer para a gente aqui, que é o seguinte: dentro das simbologias da pornografia, existe um ícone que é citado, que é uma grande referência, que inclusive no Ocidente é meio relegado, apesar de ser uma figura do Ocidente também. Zéfiro, a figura grega. Zéfiro, na mitologia grega, é o vento do oeste, o mais suave e fecundo. É ele quem toca a flora, ou clóris, fecundando as flores e anunciando a primavera. Zéfiro é o vento que toca sem possuir, que desperta o corpo sem invadi-lo. É o símbolo da força erótica sutil que age pelo ar, pelo intervalo e pelo quase. Enquanto o erotismo antigo envolvia esse jogo de distância e presença, o sopro, o perfume, o olhar que se esquiva, a pornografia que Zéfiro também passou a trazer, traz para o ar aquilo que é visível, que é literal, que é sem intervalo. O erotismo de Zéfiro é o do mistério da ausência. E sua pornografia é o contato bruto e da exibição. Então, em nossa modernidade, trazendo para a nossa linguagem freudiana,
O desejo é sempre mediado pela falta, algo que sopra para dentro, mas não se deixa agarrar. Colegas, eu gostaria ainda de perguntar para vocês, a gente tem mais um tempinho, e nessa contemporaneidade, quando a gente pensa em pornografia, em vício, e além da nossa clínica, o que é que a gente poderia sugerir de transformação, de elemento transformador, diante da adicção, diante dessa realidade que visceralmente nos desconecta enquanto seres individuais e nos faz protagonistas de magos, né? Protagonistas de joguetes virtuais. Inclusive com o e-sex, né? Que já tem agora também, que você virtualiza o sexo e você tem certeza e tem as sensações todas que você está fazendo. A gente está cada vez mais se separando fisicamente. O que vocês pensam contemporaneamente? Na nossa contemporaneidade, o que dá para fazer diante disso? Dá para fazer alguma coisa? E aí, Ivan? E aí, Ana? E aí, Rafa? Eu acredito que dá, sim. A gente, como terapeutas, né, buscar os clientes para a realidade, sair um pouco dessa alteridade que existe no mundo virtual e fazer ele refletir um pouquinho sobre sua subjetividade, sobre as relações, tirar um pouco desse narcísico que existe hoje em dia, né? E eu acho que ir divulgando, né, vídeos também ao alcance de pessoas para que elas se conscientizem a respeito disso. Substituindo, então, a ideia de que a gente não deveria falar sobre educação sexual? Não. Você é a favor que a gente fale, então? Educação sexual é necessário. Não, é questão hoje em dia, um dos pontos positivos hoje em dia da internet, né, das informações, é que através da educação sexual a gente pode prevenir as crianças contra a pedofilia, N coisas, né? E só que ter o cuidado para não desenvolver adicções, não viver no mundo virtual, não viver de fantasia e trazer o sujeito para a realidade. Que desafio, hein? Uhum. Grande desafio. Caramba, eu acho que se eu conseguir fazer isso, a minha sessão vai para R$ 450, hein? Então, Tô logo avisando, viu, gente? É possível o cliente para essa realidade. Até porque a pornografia, porque existe tanta propaganda assim de a pornografia ser tão boa? Porque é um mercado lucrativo, é um dos mercados mais antigos que existe no quesito lucro, né? Hoje em dia no Brasil, o lucro pornográfico é de 2 bilhões de reais anualmente. É muito lucrativo. Por isso que eles divulgam, porque a gente vive num mundo capitalista. Eles não querem saber se isso vai viciar o sujeito, se o ator ou a atriz vai tá sendo explorado, eles não estão nem aí. O objetivo deles é o mercado lucrativo. E a objetificação do sujeito, né? Não importa o que ele está sentindo, importa que ele É um consuma. objeto que consuma e dê lucro financeiro mesmo. E aí, Ana? Então, eu acho que, assim, é uma pergunta, eu acho que é mais um questionamento, assim, para que as pessoas pensem o que traz isso tudo para a vida delas, né? Né? Por exemplo, o adicto mesmo, né? Ou aquele que se vicia na pornografia, ele entender ali o porquê ele está ali, o que traz para a vida dele de bom, né? Tentar ali mudar o foco e de repente analisar o porquê de estar naquela situação, ainda mais se for uma coisa que ele sinta que prejudica ali a vida dele, né? E procurar meios de tentar solucionar mesmo, né? Essa questão dele, né? Do sujeito mesmo. E aquela questão de você querer se expor demais, né? A internet hoje em dia, assim, você busca muita validação, né? E isso cria um vazio,
Porque aí você posta, você quer aparecer e você quer ser validado. É como se você gritasse, olha, vocês me amam? Quem me ama? Por favor, cadê os likes, né? Entendeu? Então isso leva a pessoa a um vazio muito grande. E eu acredito que a pornografia, em questão de vício, quando se torna o vício, ela nada mais é do que um sintoma de uma solidão disfarçada, né? Onde ela talvez até, de repente, procure uma validação que ela não encontra ali dentro do viés, assim, das redes sociais, né? Então, de repente, procurar fora ali, né, dela, porque as pessoas hoje estão muitos, assim, antigamente a gente lia muito livro físico, tá certo que hoje a gente lê, né, na internet, mas as pessoas procuram tudo na internet, né, não só. Então, às vezes, sai da realidade. Vamos pro real, né, vamos correr, vamos encontrar uma pessoa na rua e não na internet, enfim. É bem difícil de falar, assim, de uma solução, né, de trazer, assim, uma solução. Mas eu acho que é mais ou menos isso aí. Porque no fundo, eu sei que era a vez da Patrícia, mas vou Fala, Van. Fala, não tem isso aqui não. A gente vai conversando na prosa. É porque, no fundo, se for buscar o que as pessoas querem hoje, sempre, né, desde a infância, elas buscam ser amadas. Ser amado. E quando teve aquela entrevista lá... Você busca ser amada? Sim, quem não busca? Quem não gostaria de ser amado? Quem não gostaria de ser amado? É isso aí. Quando fizeram entrevista com as meninas lá de Bucareste, lá na Romênia, né, da Estúdio 20, quando elas comentam que quando elas interagem, né, e se interessam por assuntos dos clientes e eles já querem desenvolver uma relação amorosa, isso mostra o nível de carência do ser humano hoje. Como assim? Pensa numa pessoa há minutos e já quer um relacionamento amoroso. Mas elas trazem o cliente para a realidade, dizendo que não vai passar daquilo, nunca vai ter nada real, né, para eles. Mas existe essa vontade por parte do cliente. E aí isso eles podem buscar na terapia também, né? Ser eles mesmos, serem aceitos, sem julgamento. A questão, Vanessa, que eu penso aí é que a pessoa vai conseguir ter, dentro do estado de vício, perceber que ela precisa de terapia? Se ela conseguir perceber que está prejudicando a vida social dela, a vida no trabalho, né? A vida... Como é que fala? Fugiu a palavra. Enfim, a vida profissional dela, a vida social, ela vai se perceber, ou em algum momento ela vai... Ou alguém falando, não sei. Mas a partir do momento que ela perceber que ela está se prejudicando na vida social e vida profissional, ela pode buscar ajuda da gente. Ok. E aí, Rafa? Eu quero contrariar a Vanessa. Marcos. Como ela falou demais agora, falou no meio do que ia ser minha fala, eu vou contrariar ela um pouco. Ela falou assim que teria que tirar o sujeito de uma alteridade que ele tem com conteúdo pornográfico na internet, no vídeo. Eu já não penso isso, não tem alteridade. Não tem alteridade. Não, é quando está prejudicando a vida social ou profissional, que ele precisa. Sim. Mas eu acho que não, que ele não tem alteridade, sabe, Ricardo? É algo vazio, é algo completamente dissociado. É a pessoa consigo mesma, né? Não só na masturbação, que é o ato que acaba, né, sendo vivenciado pela pessoa, do alto prazer, mas não tem um outro ali. Essa pessoa tem que procurar um outro. Ela tem que, aos poucos, desmamar desse processo de dependência que ela vai ficando daquele prazer ali momentâneo, né? Aquele prazer ensimesmado, e ela tem que se dar conta do que ela está perdendo. Que ela está perdendo o real, que nem elas falaram.
né? Está perdendo o coletivo, está perdendo o laço social, né? Está, enfim, desperdiçando a vida dela com uma fantasia, né? Enquanto ela poderia estar vivendo algo real. A história que eu penso para a gente é enxergar o ser humano em suas faltas e seus excessos e entender que também, não só constitutivamente, mas na prática do dia a dia, sob a pressão social, na estrutura social, que faz de conta que o acolhe, mas acaba oprimindo mais, porque estimula com que a gente vire mais consumidor de tudo que ela quiser, né? Ainda mais na nossa estrutura capitalista, compreender que no momento que a gente dialoga sobre essas faltas ou sobre esses excessos, a gente começa a perceber as nossas vulnerabilidades, e talvez aí seja a vírgula que permita que a gente entenda que alguma coisa não está fluindo como a gente poderia deixar fluir. Eu acho que aí talvez comece a clínica. Eu tenho dúvidas realmente se na entrega da prática pornográfica a gente consegue ter esse jogo de cintura de saber o momento que a gente está se excedendo. Porque é um prazer momentâneo, na hora que você se frustra, você se angustia, aí você quer o prazer de novo, aí você gera de novo outro movimento, aí já conseguiu de novo, daqui a pouco já acabou de novo. Então, assim, é um jogo recorrente que é difícil de ser alertado. Não estou dizendo que é impossível, né? Não estou dizendo que nesse momento você não possa, de repente, buscar uma ajuda profissional e resolver isso, esclarecendo diante do universo no que é que aquilo está falando. Mas eu acho muito difícil ser pontapé inicial. Rafa, você quer ler mais alguma coisa? Para a gente fazer o fechamento? Infelizmente, está na nossa hora. Nossa Senhora, vamos ver aqui. Tem dados do Gaspar e Carvalheira, de 2012, que falam que na internet 25% de todas as buscas são conteúdo pornográfico. 35% dos downloads feitos, conteúdo pornográfico. E segundo Parreiras, 40% do fluxo inteiro da internet é material pornográfico. Então, os números são grandes, né? É uma indústria e tanto, né? É isso aí. Colegas, eu vou apresentar vocês agora no final, com os contatos e tudo mais. Eu já quero agradecer imensamente a participação. Eu acho mais bacana a gente ter essa diversidade de nossas origens estruturais e filosóficas e morais e formações familiares. E a gente está falando de pornografia, com os nossos recalques e sem os nossos recalques. Eu quero ler para o público o seguinte. Na antiguidade, o corpo era sagrado e o erotismo ritual. No cristianismo, o desejo foi convertido em pecado e culpa. O iluminismo e a ciência desacralizaram o corpo, transformando o sexo em objeto de curiosidade e controle. Com o capitalismo e a fotografia, o corpo entrou no mercado. No pós-guerra, a pornografia deixou o submundo e se tornou indústria e ideologia. Hoje, com a internet, ela é o novo organizador psíquico. Ensina como desejar, como sentir e como se mostrar. O desejo, antes mediado pela falta, agora é mediado pelo excesso. A pornografia como organizador psíquico é o sintoma do tempo em que a falta se tornou intolerável. Ela substitui o erotismo pelo desempenho, o afeto, o carisma presencial e o toque que nos faz nos perceber no outro para além daquilo que nós somos. O mistério pela exposição, o desejo pelo consumo. Como diria Freud, Lacan, Han e por aí, todos eles que nos ajudam a compreender que o problema não é o prazer em si, mas a perda da dimensão simbólica que o sustenta. O desafio contemporâneo é recolocar o desejo no campo da palavra e do enigma, onde o outro possa novamente aparecer. Acho que isso representa bastante a nossa proposta sobre o tema de hoje. Eu gostaria que cada um de vocês falasse como é que a gente acha vocês, como é que o nosso público troca uma ideia. E já quero dizer para vocês, hein? Curtam, sigam, compartilhem, marquem, xizinho, coração, o que vocês quiserem, mas bota para frente para dar uma força no canal e para nossos colegas, porque quero dizer para vocês que a grande ocupação é fazer uma troca com nossos colegas, bacharelandos aqui, a turma toda. Hoje todo mundo é da Uninter,
E a gente quer fazer essa troca para ver o que é que a gente pensa, o que é que a gente, enquanto psicanalista, enquanto bacharelandos em psicanálise, estamos pensando, como é que a gente está pensando essa psicanálise contemporânea, como é que a gente sente, e aí falar junto nossa vulnerabilidade, nossos recalques, dar uma pisadinha na banana ali e a gente se divertir com isso, que nós estamos aqui para isso. Por favor, se apresente aí, colegas, e deixe seus contatos. Bom, eu sou a Patrícia Raffo Coutinho, conhecida mais como Patrícia Raffo. Para me encontrarem no Insta, Pat, as 3 primeiras letras, Raffo Coutinho, o Raffo com 2 Fs de foca, né? E vocês vão ter bastante conteúdo lá a respeito de todos aqueles conteúdos polêmicos, assim, que geram cancelamento. Transfeminismo, anticapitalismo, todas as letrinhas do LGBTQIAPN+, pode contar que está tudo lá, vamos discutir, vamos conversar, podem ir lá tacar pedra, não tem problema, faça o canal crescer, podem ir, e estou esperando vocês lá para bater um papo, então. Rafa, obrigado, hein? De repente eu pensei em sarrafo, porque eu levo cada tapa seu que eu nem te conto, hein? Acho que eu vou adotar essa, minha colega, minha nobre colega. E aí, Ivan? Então, o meu Insta é um e-mail antigo, né? Então é Vanessinha Laguna, com 2 S. Se quiserem me chamar no WhatsApp, posso divulgar meu número? Claro, com certeza. É 489-9933-3743. E é isso. Van, além de você trabalhar com... Além de você estar fazendo o curso de psicanálise com a gente, você também já atende com outras coisas, não é isso? Fala aí pra gente. Sim, eu atendo com hipnose clínica e agora, recentemente, iniciei com Theta Healing, técnicas de Theta Healing. Então tem que falar tudo isso também, poxa. Deixa o pessoal saber o que é que a gente faz. E você, Aninha? Bom, primeiramente eu quero agradecer vocês, agradecer muito você, Ricardo, de chamar a gente aqui para esse bate-papo. Confesso que eu fiquei bem nervosa, que eu sou uma recalcada. Todos somos, amiga. Inclusive, meu Instagram tá lá, mas ele é bem reservadinho, mas quem quiser pode seguir, Ana Malheiros, né? Ou pode falar com o Ricardo também, que ele passa aí meu contato. E tem uma coisa que eu queria falar muito. Curte, comenta, compartilha. Se puder, deixa um coraçãozinho aí. Bora engajar aí esse cara aí, que ele é sensacional. E aí tá abrindo muitas portas para todo mundo. Eu quero muito agradecer a vocês. Muito obrigada. Obrigado. Colegas, um prazer enorme ter vocês aqui. Eu acho muito bacana a gente poder dialogar dentro de nossas vulnerabilidades e nossas facilidades e a gente crescer junto, porque aqui na finalidade tudo isso aqui não é quem está certo, quem está errado. É como a gente pensa a vida e até onde a gente vai com nossos recalques. A Conversa Sem Recalque tem essa proposta. Vamos tentar chutar o pau da barraca e ver o que é que acontece. E de vez em quando dar um sarrafo nessa história. Até o próximo programa. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Esse programa foi gravado na madrugada, gente. O boa noite é quase bom dia já. Corujas. É isso aí. Um abraço, amigas. Abraço. Tchau. Tchau. Fica, Rafa. Eita ferro. Rafa.